Deus habitando naquele lugar. Eu disse quinta passada que há uma expressão direta ao tabernáculo do Senhor, que é a presença de Jesus Cristo em nós. Deus tabernaculando com o seu povo. Mas quando a nuvem se movia, o povo começava a caminhar. Esse povo era um povo totalmente dirigido por Deus. A nuvem parava, eles paravam. A nuvem se erguia e em frente eles iam avante nas suas jornadas. A direção de Deus. Desde quando Deus libertou o povo, havia essa manifestação de Deus na nuvem e no fogo. Uma manifestação maior Moisés viu na teofania, na sarça. Manifestação essa, grandiosa do chamado de Moisés. E desde que o povo foi liberto, Deus andando com o povo. Mas era em cima, como uma nuvem, ou como um fogo à noite. Agora, quando Deus ordena fazer o tabernáculo, Deus, de forma indireta, quer dizer, agora eu vou me aproximar mais de vocês. De forma visível e palpável, vai haver um lugar de ações de graças, de culto, de o povo me ouvir, que era também chamada a tenda do encontro. Vai ter um lugar de encontro com Deus, algo específico, onde você pode encontrar-se com Deus, pela mediação do sacerdote. Mas era isso. A acessibilidade a Deus estava se tornando cada vez mais fácil, ou melhor. Porque essa era a vontade de Deus. Deus estar com o seu povo, ter um lugar de encontro com o povo, Deus falar com o povo por intermediários, mas falar. Então essa era a sensação do povo. Agora é um momento melhor. Era um momento totalmente diferente. Um momento extremamente especial. Deus habitando com o povo. Isso era uma maravilha. É algo magnífico. Ninguém tinha experimentado isso antes. Nem os pais da fé. E quando eu digo os pais, eu estou relacionando-se quem? Abraão, Isaac e Jacó. Os pais da fé. Nem eles tiveram um privilégio desse. Agora o povo tem um privilégio de Deus estar com eles ali, continuamente na jornada. Não era um negócio assim, hoje é o momento do encontro. Não. A presença no tabernáculo, a presença de Deus, era uma presença contínua. Aí talvez alguém diz, isso é bom demais. Melhor ainda é agora, meu irmão. Que a presença de Deus é contínua dentro de você, que é tabernáculo de Deus. Então podemos ver que o livro de Êxodo fecha assim, com o povo compreendendo um Deus próximo, mas entendendo que um Deus que dirige. A nuvem se movia, o povo se movia, e assim vai. Tendo essa compreensão, tendo esse entendimento, tendo essa certeza de uma presença divina no meio deles. E o livro de Levítico quer ensinar isso ao povo, que Deus é santo. E eu acho que esse ensinamento todos nós nunca devemos perder, que Deus é santo. Porque quando o homem compreende isso, que Deus é santo, ele olha a divindade de Deus e vê a sua fragilidade, ele vê o seu pecado. Deus é santo. O livro de Levítico trabalha sobre isso.
O Deus do povo de Israel é santo. Em Gênesis, Deus mostra isso. A eleição divina, Deus chamando. Então, em Gênesis, mostra a eleição divina. E o primeiro a ser eleito é Abraão e todos os demais. Entendeu? Ele é o pai da fé. Mas Israel sai de um homem chamado Jacó. As 12 tribos de Israel é por causa dos filhos de Jacó e 2 filhos de José. E em Levítico, então em Levítico, a função do livro de Levítico é mostrar o culto divino, o modo pelo qual devemos adorar. O modo pelo qual devemos adorar a Deus. Bom, quando eu estou dizendo o modo pelo qual devemos adorar, nos nossos dias é diferente. Tá bom? O modo pelo qual deveria adorar Deus lá no passado. De que forma deveria ser a adoração para aquele povo que estava no Egito? De que forma? Vamos estudar a forma. Tá bom? Como deveria ser o culto divino e o modo da adoração. Então, o livro de Levítico começa com o modo da adoração. Então, vamos começar pelo modo da adoração, depois o culto divino. Que também era uma expressão de culto. O livro de Levítico é dividido em 4 partes. A primeira, a vida de acesso a Deus. A segunda, leis especiais que governam a Israel. A terceira, as 5 festas anuais. Vamos abrir a palavra de Deus em Levítico, capítulo 1. O primeiro ponto do livro de Levítico é a vida de acesso a Deus. E isso se dava de 2 formas. Por meio dos sacrifícios e oferta, e através da mediação sacerdotal. O acesso a Deus era através dos sacrifícios e ofertas e pela mediação dos sacerdotes. A tribo sacerdotal era a tribo de Levi, mas nem todos eram sacerdotes. Alguns eram sacerdotes que cuidavam só do templo, da limpeza. Na verdade, essa mediação seria pelo sacerdote que cuidava da expiação, dos sacrifícios e das ofertas. Levítico é porque um dos filhos de Jacó se chamava Levi, então a tribo de Levi ficou a tribo dos levitas. Vem daí. Do qual Arão, irmão de Moisés, era o cabeça nesse período dessa tribo. Digamos, os chefes dos sacerdotes. Aí fala sobre o holocausto, um sacrifício sobre o pecado. Então a explicação é o seguinte. Vai pegar um animal, específico um cordeiro, sendo macho, sem defeito. Então quando alguém ia para o sacerdote pedir um holocausto, sacrifício pelo pecado. Aí o sacerdote, sabe o que ele fazia? Olhava o animal todinho, para ver se tinha defeito, para ver se era macho. Se tivesse defeito, ele dizia assim, ó, esse não serve para o sacrifício. Leve e traz um outro. E aí não fazia sacrifício. Só quando a pessoa viesse com um animal macho e sem nenhum defeito, sem nada, tinha de ofertar a Deus o melhor, o melhor. Então, perdão, viu, pastor? O senhor não é cordeiro de sacrifício, não. Aí o camarada botava a mão sobre o cordeiro. Era uma espécie de transferência de pecado, como se fosse os pecados daquela pessoa que botou a mão, passava para o cordeiro. Os sacerdotes sacrificavam, matava literalmente o cordeiro, esquartejava, limpava, organizava a lenha até a maneira
deveria ser correta, acendia o fogo no altar, o altar ficava na tenda, no tabernáculo, na região chamada pátio, bem perto da porta. Então, o fogo aceso ali, eles colocavam em ordem o sacrifício e queimava. E a fumaça subia com um aroma agradável ao Senhor. Você já ouviu alguém orar assim: Senhor, que a minha oração suba com um aroma agradável? Quem ora assim é porque tem em mente essa figura do sacrifício. Tem em mente isso, que aquela fumaça subia com um aroma agradável ao Senhor. Mas sabe por que acontecia isso? Por que fazia isso? Porque o salário do pecado é a morte. Não há remissão de pecado sem sangue. Deus hoje não usa mais esses rituais. Quem usa esses rituais macabros é quem? É o macumbeiro, o pai de chiqueiro. Porque Deus não aceita sacrifícios. Um único sacrifício foi suficiente. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Uma expressão de oferta agora. Vamos ler todos juntos. Oblações. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Deve estar escrito aí, oferta de manjares. Alguém lê o versículo 1 e 2 do capítulo 2 de Levítico. Essa oferta não é pelo pecado, já é oferta de gratidão. É a oferta de louvor. E aí Deus ensina como deve ser feito essa oferta. Essa já não é mais questão de pecado, mas é de gratidão a Deus pela bondade de Deus na vida de alguém. A pessoa faz isso em gratidão ao Senhor, levava essa oferta. Fazia. Aí quando vamos para o capítulo 4, tem agora oferta pelo pecado de novo. Agora está falando de formas específicas. Pecado de ignorância do sacerdote. Depois, ainda no capítulo 4, a segunda divisão é pecado de ignorância de quem? De toda a congregação. Depois, príncipes. Depois, qualquer pessoa. Por que mostra a oferta pelo pecado e depois oferta pelo pecado de ignorância? Que deveria ser isso? Quando o povo não tem conhecimento do pecado cometido, mas é um pecado. Tem de ter sacrifícios. Hoje, quando você vê alguém orando assim, Deus, me perdoa pelos pecados involuntários que eu cometi. Já viu alguém orando assim? O senhor já ouviu, né? Sabe o que é isso? A pessoa está orando assim, pelos pecados que eu cometi, que eu nem sei que é pecado, mas eu cometi. O bem que eu quero fazer, não faço. Você deixar de fazer o bem, isso é pecado. Os irmãos concordam comigo? Isso é pecado. Mas dificilmente você vê alguém, meu Deus, me perdoe porque eu deixei de fazer o bem. Dificilmente você vê alguém pedir perdão pelo negócio desse. Comete pecado, a palavra de Deus diz isso. Então, toda vez que você é omisso em algo, você está pecando. E esses são pecados de ignorância. Que você peca. Agora, ainda dentro desse aspecto, oferta pela transgressão. Vamos ver o capítulo 6, vamos ler do versículo 2 ao 7. Qualquer irmão possa ler em nome de Jesus. Capítulo 6, versículo 2 ao 7. Meus amados, a irmã Claudete, antes de ler o texto, ela disse, haja oferta.
Sabe, eu vou fazer uma pergunta agora. Por que essa preocupação tanta pela oferta pelo pecado? Até agora só tem uma oferta de gratidão. As demais são ofertas pelo pecado. Por que essa preocupação? Você pode imaginar, deduzir alguma coisa. O pecado exige uma expiação. Sabe por quê? Porque em Levítico, Deus se mostra ao povo como quê? Um Deus santo. E esse Deus santo exige do seu povo a santidade. E o pecado causa separação. Então tinha de ter expiação. Por isso que é tanto holocausto, tanta oferta pelo pecado de ignorância e oferta pelo pecado de transgressão, ou pela transgressão. Por causa disso, porque Deus quer que o povo se santifique, que o povo esteja santo. E a expiação é feita através do sacrifício, do holocausto. A vontade de Deus é que a sua igreja viva em santidade, porque Deus é santo. Sede santo, porque o Senhor é santo. Agora, as ofertas das festas, aí já é diferente. Mas pecou, holocausto. O maior escritor do Novo Testamento foi Paulo. E a profissão de Paulo? Fazedor de tendas. Era algo lucrativo demais um negócio desse. Fazer tendas. Porque tinha muitos animais de sacrifício. Então tinha muita pele para fazer tenda. As tendas eram feitas de peles. Nós vemos aí o pecado e a graça caminhando juntos com o povo. O pecado, o povo oferecia o holocausto, tinha que pagar o preço do pecado. E a graça era a oferta de gratidão que o povo oferecia, né? Sabe quando não ocorria isso no deserto? Quando eles estavam em caminhada. Porque quando eles estavam caminhando, não é que acumulava. Eles estavam caminhando, bastava um cordeiro para a oferta pelos seus pecados. Quando eles estavam na jornada, o tabernáculo era desmontado. E tinha a maneira de carregar o tabernáculo. Então o povo desmontava tudo, as suas próprias cabanas, o tabernáculo do Senhor. Tinha a ordem, vamos estudar ainda isso aqui, a ordem certinha de conduzir tudo. Até que tribo deveria ficar à esquerda, que tribo à direita, ao oeste, ao sudeste, ao norte, ao sul. Exatamente específico. Tal tribo de tal lugar, tal. Os levitas que ficavam mais próximo do tabernáculo, era por ordem para cada um daqueles já fazer o que era necessário para transportar. A única coisa que não desmontava era a arca da aliança que ficava no Santo do Santo. Ela carregava por duas varas, por levitas. Eu estou passando aqui, ó, e não estou vendo. Por 2 levitas, e eles, 4 levitas, carregavam a arca nos ombros. Eu mostrei aqui uma imagem da arca. Ela, a tampa tinha 2 querubins, um de costa para o outro, ordem de Deus que fosse feita assim, e tinha lá dentro a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos, o decálogo, dentro da arca. É onde encosta um para o outro com as asas abertas. As asas abertas não, as asas assim. Pode ler lá, como deveria ser feita a arca. Em Êxodo, está escrito, no finalzinho. Então, a segunda divisão do livro de Levítico é por meio de sacrifícios e ofertas, né? A primeira divisão, o primeiro ponto da primeira divisão é o acesso a Deus por meio de sacrifícios e ofertas. O segundo ponto é através da mediação sacerdotal. Oferta da paz.
Era uma oferta que se fazia ao Senhor ou a quem? Capítulo 7, 11, 15. Essa oferta que deveria comer não era totalmente queimada. Era quem é que comia essa oferta? A pessoa que ofertou e mais quem ele chamasse. Agora, um bolo ele devia fazer para o sacerdote. Deu para entender? Isso no livro de... E hoje o acesso a Deus. Ô glória! Aê, minha irmã! Graças a Deus. Então, a semana que vem vamos ver através da mediação sacerdotal e fala desde o chamado, como deveria ser a limpeza, suas vestes. Vamos ver também sobre leis em Israel, tudinho direitinho aí, quanto ao alimento, a limpeza, a pureza dos sacerdotes. Vamos ver as 5 festas que tinha a cada ano: Páscoa, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo.